Olá pessoal, você que me acompanha, prazer, eu me chamo Wellington Carvalho, mas eu sou mais conhecido como Tom. Eu sou estudante de pedagogia e muitos não sabem, mas eu também sou escritor. E eu me tornei escritor quando eu publiquei o meu primeiro livro em fevereiro de 2021. Alguns já podem até saber disso, mas talvez nunca tenham sabido o que me fez sentir essa vontade de escrever e nem sabem quando o meu amor pela literatura começou e o que também me fez escolher me tornar um pedagogo. Então hoje eu estou aqui para lhes contar um pouquinho sobre a minha história. Por isso, sejam bem-vindos ao meu canal Imagina Tom e se preparem para ouvir um pouquinho da história de Tom Carvalho. Imagina então, imagina o quê? Imagina Tom. Bem pessoal, quando eu tinha 11 anos de idade, eu fiz uma prova e consegui uma bolsa de estudos para estudar em uma escola particular na cidade de Lins, que é a cidade que fica ao lado da minha, que é Guaiçara. Então, no ano seguinte, quando eu já estava com 12 anos de idade, eu comecei a estudar nessa escola que tinha uma qualidade de ensino excelente. Lá, a professora de língua portuguesa, ela sempre nos dizia que os alunos que buscassem ler um livro por mês e depois fossem lá e entregassem para ela uma resenha desse livro, tinha que ser bem escrita, bem bonitinha, poderiam ganhar um ponto a mais quando a época das provas chegasse. Por isso, eu pensei longe e decidi ir até a biblioteca dessa escola procurar por um livro que me interessasse para fazer essa tal resenha. E foi assim que, olhando todos os livros que tinham disponíveis ali, eu parei, pensei, olhei algumas prateleiras, até que eu passei por uma que me chamou a atenção. Isso porque aqueles livros, eles tinham capas mais coloridas e também mais vibrantes. E olhando todos os livros dessa prateleira, eu consegui encontrar um que me chamou ainda mais atenção. E o seu nome era Uma Professora Muito Maluquinha, escrito por Ziraldo. Ele é um escritor e cartunista brasileiro que muitos conhecem por conta de seus trabalhos incríveis, como O Menino Muito Maluquinho, ou O Menino Maluquinho no caso, e A Turma do Pererê. A questão é que eu achei a capa desse livro, gente, muito bonita e eu decidi pegá-lo para poder dar uma olhadinha. E foi quando eu vi que ele tinha ilustrações e assim eu fiquei ainda mais encantado. Sendo assim, eu escolhi esse livro para poder ler e fazer a minha resenha. Naquela época, eu nem sabia o que era uma resenha, mas assim que eu cheguei em casa, eu decidi sentar na frente do meu computador e já procurar na internet. Coloquei lá o que é uma resenha. E foi quando eu descobri que resenha é um gênero textual ligado na descrição de um texto ou de um filme. Ou seja, era uma forma de escrevermos algo onde nós poderíamos expressar a nossa opinião sobre aquilo. As resenhas, elas são os textos lidos por pessoas que desejam obter informações sobre um conteúdo, como que ele aborda, ou se ele é bem avaliado pela crítica e tudo mais. E depois de eu já estar ciente do que seria a tal resenha, e com esse livro aqui nas mãos, eu comecei a lê-lo. A questão também é que o quê? É que por mais que eu ainda não tivesse pegado um livro para ler, eu não sentia a vontade própria de pegar um livro e ler, não demorou muito tempo para que eu, com esse livro nas mãos, devorasse ele. Realmente, gente, em menos de 2 dias eu devorei esse livro e eu fiquei encantado por ele. Eu me apaixonei pela obra e eu fiquei ainda mais ciente do que eu queria nos próximos meses, que era o quê? Experimentar novos livros para conhecer mais. Porém, eu sabia que antes disso eu tinha uma tarefa para ser cumprida. E essa tarefa seria de escrever essa resenha e levá-la para a professora de língua portuguesa ler e avaliar. E depois de cumprir essa tarefa e levar a minha resenha até a professora, eu fiquei muito contente quando ela leu e logo em seguida me deu os parabéns, me dizendo que a minha resenha havia ficado excelente. E foi assim que eu comecei a gostar de ler, foi assim que o meu amor pela literatura surgiu.
E todos os meses eu pegava um livro novo na biblioteca para ler, e aí eu fui descobrindo quais eram os meus gêneros que eu mais gostava, né? E quando os meus pais notaram como eu estava me tornando um adolescente que amava a leitura, eles começaram a também me presentear com livros. E sempre que nós passávamos na frente de uma biblioteca, na frente de uma livraria que ficava na cidade de Lins, que era a cidade onde eu estudava, eles me perguntavam se eu queria um. E por mais que eu já tivesse me apaixonado por vários outros livros, gente, por vários outros autores, eu nunca poderia esquecer do primeiro livro que eu li. O livro que sempre ficou marcado não só na minha cabeça, mas também no meu coração. Então, o que aconteceu? No ano seguinte, em 2011, eu surtei de alegria quando eu descobri que um filme nacional estaria sendo feito e logo seria lançado. Mas que filme seria esse? Esse filme era uma refilmagem, um remake de uma obra antiga que fizeram, baseando-se no quê? No livro, né, de uma professora muito maluquinha. Bom dia! Bom dia! Vocês podem me chamar de Kat. Assim que ela entrou na nossa sala, todas as meninas quiseram ser lindas e todos os meninos quiseram crescer na hora para poder casar com ela. Paola Oliveira é uma professora muito maluquinha. Ela não desce por esperar! Baseado no livro de Giral. Quem chamou? Breve nos cinemas. Professora, isso é aula de quê? Eu não tenho a menor ideia. Gente, eu surtei quando eu descobri isso, porque tudo que eu queria era ver e ouvir aquela história que eu já amava, só que numa tela de cinema, na minha frente. O problema é que eu não consegui ir ao cinema para poder assistir esse filme. Eu não me lembro ao certo o que foi que me impediu de ir até lá. Mas eu sei que quando esse filme aqui ele já estava disponível para venda em DVD, o meu pai, sabendo da minha paixão pelo livro, ele não perdeu tempo e numa certa manhã que ele foi para Lins e viu esse DVD, ele comprou para mim. Ele então chegou em casa e disse para mim assim: filho, eu tenho um presente para você. E ele foi lá e me entregou uma sacolinha de presente, né? Quando eu peguei essa sacola, eu pensei que fosse um livro, né? Porque uma capa de DVD lembra muito com o formato de um livro. Mas quando eu abri aquela sacolinha e vi que era esse filme aqui, eu pulei de alegria, fiquei muito contente. E naquele mesmo dia, né, quando chegou a parte noturna, depois que a gente chegou a jantar, eu, meu pai e minha mãe nos sentamos lá na sala, eu coloquei esse filme e a gente assistiu. Um filme lindo, com músicas fofas e animadas e que te fazia rir e também te fazia chorar de emoção. Eu realmente havia me apaixonado por Paola Oliveira, que foi a atriz que deu vida à personagem Catarina Roque, que na história do livro era a professora muito maluquinha. A questão, gente, é que por mais que eu tivesse esse filme aqui, né, o filme dessa história que eu amava, nas mãos, eu ainda não tinha o livro. Por quê? Porque era da biblioteca lá da escola onde eu estudava. E aí eu até tentei encontrar esse livro nas livrarias com os meus pais, mas não encontrei em nenhum lugar. Afinal, esse livro, gente, ele foi uma obra lançada em 1995 e já estávamos em 2011, ou seja, já haviam se passado 16 anos. Era muito complicado encontrar mesmo. Eu fiquei triste, mas eu tive que superar. Então, numa tarde, eu resolvi ir até a biblioteca da minha cidade mesmo, buscando por uma nova história para ler. E foi quando eu encontrei esse livro aqui, que eu amava, escondidinho em uma das prateleiras ali. Assim que eu vi ele, eu peguei quase chorando de emoção, e foi quando eu fui lá conversar com a mulher que trabalhava, pedindo para ela se ela não podia me dar o livro. E ela me explicou, né, que por ser um livro da biblioteca, ela não poderia dar. Mas aí, depois da nossa conversa, eu também pensei comigo e resolvi fazer uma proposta para ela e fiz uma pergunta. Eu perguntei para ela se ela aceitaria fazer uma troca. Eu disse assim: moça, se eu der um livro que é meu para a biblioteca, vocês poderiam me dar esse no lugar? Ela então disse que ia procurar saber com o homem que estava acima dela, né? Acho que era o chefe dela e tudo mais. E depois que eles conversaram, ela voltou pra mim e disse que sim, que eles aceitavam essa troca. Então eu fui correndo pra casa, peguei um livro meu, que sempre os meus livros estiveram em ótimo estado, ótima qualidade, voltei pra biblioteca, entreguei pra ela e assim eu peguei esse livro pra mim. Então o tempo foi passando, eu cresci, me formei no ensino médio e foi aí que eu precisava escolher, gente, qual graduação eu realmente queria entrar, né, me formar para poder iniciar depois uma nova jornada na minha vida. Então eu decidi
um dia perguntar para mim mesmo o que eu escolheria, porque eu ainda estava confuso, né? Eu não sabia o que de fato escolher. Até que eu resolvi ir até uma universidade buscar ver os cursos que estavam disponíveis lá. E assim, sentado, quando eu olhava para aquela lista de cursos que estavam disponíveis na minha frente, eu passei os meus olhos em um curso chamado Pedagogia. A questão é que eu nunca havia ouvido falar desse nome. Eu até havia pensado que quem escreveu aquela lista escreveu a palavra do curso Psicologia de forma errada. Mas aí a minha curiosidade falou mais alto e eu resolvi perguntar para a pessoa que estava ali me atendendo o que de fato, né, seria esse curso Pedagogia. E após descobrir o que realmente era o curso e o que era ser um pedagogo, eu fiquei fascinado pela graduação e eu quis aceitá-la. E por quê? Porque tudo o que eu queria era também ser um professor muito maluquinho. Então, eu comecei a estudar, fui chegando ao final do curso, passei por vários problemas depois disso, porque eu precisei parar o curso para tomar conta do meu pai, que infelizmente ele ficou doente e depois ele veio a falecer. Mas isso não me impediu depois de desistir de chegar ao final do meu amor pela pedagogia. Então eu retornei a estudar, estou estudando ainda e com muito foco e determinação, eu sei que um dia eu estarei com meu diploma nas minhas mãos e eu buscarei também ser um professor como a senhorita Catarina Roque foi na história de Ziraldo. Eu quero ser aquele tipo de professor que vai levar alegria para uma turma, dando aulas de um jeito bem diferente e divertido. E é assim que eu, Wellington, ou mais conhecido como Tom Carvalho, espero um dia conseguir me tornar um excelente professor muito maluquinho. Mas e aí, vocês sabiam ou já imaginaram que era essa a minha história? Que foi por conta disso que eu comecei a amar a literatura e também amar a pedagogia? Eu acho que não, né? Porque é uma história que eu nunca contei pra ninguém. Mas estou contando agora pra vocês, porque são dois caminhos que eu vou sempre amar, a literatura e a pedagogia. Então, se você gostou desse vídeo, já sabe o que fazer. Deixa o seu like pra me ajudar e continue me acompanhando, porque novos vídeos sempre estarão saindo. Então, um grande beijo, um grande abraço e até a próxima!